Eu tinha acabado de descer do ônibus quando senti o cheiro de chocolate quente vindo da confeitaria da esquina. Era Semana Santa e a cidade inteira parecia mais calma, mais gentil. As famílias se reuniam, as igrejas enchiam e eu estava ali, com minha bolsa velha pendurada no ombro, me dirigindo para mais um dia de trabalho na mansão dos Almeida Brito. Nunca imaginei que aquele seria meu último dia ali, e muito menos que ele terminaria do jeito que terminou. Meu nome é Helena, tenho 52 anos e há 3 anos eu trabalhava naquela casa enorme no bairro mais nobre da cidade. 3 anos limpando mármore italiano, aspirando tapetes persas, encerrando madeira de lei. 3 anos acordando às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar lá às 7 em ponto. 3 anos sustentando minha mãe, que tinha Alzheimer e morava comigo num apartamento minúsculo no subúrbio. O dinheiro era contado, mas era honesto, ou pelo menos eu pensava que era. A mansão tinha 3 andares, uma piscina olímpica, um jardim que parecia parque público e mais banheiros do que eu conseguia contar. Dona Mariana, a matriarca da família, era uma mulher elegante de 60 anos que raramente falava comigo, além de um bom dia distante. O marido dela, Senhor Eduardo, passava a semana inteira viajando a negócios. Eu quase não via a cara dele, mas tinha Rodrigo, o filho único, o herdeiro de tudo aquilo. E ele adorava me lembrar do meu lugar. Rodrigo tinha 28 anos e nunca tinha trabalhado um dia sequer na vida. Morava na mansão com os pais, dirigia carros que custavam mais do que eu ganharia em 10 vidas e tratava todo mundo como se fossem objetos descartáveis, principalmente eu. Naquela quinta-feira santa, cheguei como sempre pela entrada dos fundos. A cozinheira, Dona Célia, já estava lá preparando o almoço. Ela era a única pessoa naquela casa que conversava comigo de verdade. Bom dia, Helena. Café quentinho na garrafa, se quiser. Obrigada, Célia. Peguei minha caneca, aquela de plástico que eu trazia de casa, e bebi rápido. Ainda tinha 3 quartos para limpar antes do meio-dia. Estava no 2º andar, trocando as toalhas do banheiro da suíte de hóspedes, quando ouvi passos pesados no corredor. Reconheci imediatamente. Rodrigo. Meu estômago se apertou. Sempre que ele aparecia por perto, alguma coisa ruim acontecia. Helena. A voz dele ecoou pelo corredor. Autoritária. Impaciente. Saí do banheiro limpando as mãos no avental. Sim, senhor Rodrigo. Ele estava parado na porta do quarto, de braços cruzados, usando uma camisa polo cara e um relógio que provavelmente custava o equivalente a 2 anos do meu salário. O cabelo estava perfeitamente penteado, o queixo erguido naquele ângulo de superioridade que ele sempre mantinha. Minha avó está chegando daqui a pouco. Você limpou o quarto dela? Ainda não, senhor. Estava terminando aqui e ia... Então você está me dizendo que não fez seu trabalho? Respirei fundo. Eu estava seguindo a ordem que a Dona Mariana me passou ontem. Ela disse para começar pelos quartos de hóspedes e depois eu não te paguei para dar desculpas. Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. Senti o perfume caro dele, enjoativo. Você está aqui para trabalhar, não para discutir. Se não consegue fazer o serviço direito, talvez devesse procurar outra coisa. Se é que alguém mais te contrataria nessa idade. As palavras perfuraram como facas. Não era a primeira vez que ele fazia esse tipo de comentário, mas ainda doía, sempre doía. Vou limpar o quarto da sua avó agora mesmo. É bom mesmo. Ele se virou para ir embora, mas parou. Ah, e Helena, quando minha avó chegar, você fica longe dela. Não quero que ela veja. Você sabe, a faxineira. Fica nos fundos. Engoli seco. Sim, senhor. Ele saiu rindo baixinho, como se tivesse contado uma piada particular muito engraçada. Fui até o quarto da avó dele com as pernas tremendo. Não de medo, mas de raiva contida. 3 anos. 3 anos aguentando isso porque eu precisava do dinheiro, porque minha mãe dependia de mim, porque empregos não cresciam em árvores para mulheres da minha idade sem diploma universitário. O quarto da avó ficava no 1º andar, era espaçoso e tinha vista para o jardim. Comecei a limpar com movimentos mecânicos, tentando não pensar, tentando não sentir, mas as lágrimas vieram mesmo assim, silenciosas, quentes, escorrendo pelo meu rosto enquanto eu passava o pano no criado mudo. Você está bem, querida? Quase deixei o pano cair. Me virei rápido, limpando o rosto com as costas da mão. Uma senhora estava parada na porta. Devia ter uns 80 anos, cabelos brancos presos num coque elegante, vestindo um conjunto de linho bege. Os olhos dela eram gentis, preocupados. Desculpe, senhora. Não sabia que já tinha chegado. Eu já estou terminando. Não é isso.
Ela entrou no quarto devagar, apoiada numa bengala de madeira. Eu te perguntei se você está bem. Vi que estava chorando. Ninguém nunca tinha me perguntado isso naquela casa, nem uma vez em 3 anos. Estou sim, senhora. Só um dia difícil. Ela se sentou na poltrona perto da janela e me olhou com atenção. Você trabalha aqui há quanto tempo? 3 anos, senhora. E eles te tratam bem? A pergunta me pegou desprevenida. Minha garganta apertou. Eu faço meu trabalho, senhora. Isso não foi o que eu perguntei. Fiquei em silêncio. O que eu poderia dizer? Reclamar da família para a avó deles? Perder meu emprego na hora? Ela suspirou. Entendo. Você não precisa responder. Eu já vi como meu neto trata as pessoas. É uma vergonha. Meu filho e minha nora deveriam ter educado aquele menino melhor. Não soube o que falar. Apenas voltei a limpar. Mais rápido agora, querendo sair dali. Qual é seu nome? Helena, senhora. Helena. Um nome bonito. Ela ficou quieta por um momento. Sabe, Helena, quando eu tinha a sua idade, também trabalhei em casas de família. Eu sei como é. Ergui os olhos, surpresa. Ela sorriu. Pois é, nem sempre fui rica. Casei com o pai de Eduardo quando tinha 20 anos. Ele já tinha dinheiro, mas eu vim de família pobre. Trabalhei muito antes de conhecê-lo. Então eu sei exatamente o que é ser tratada como invisível. Sinto muito, senhora. Não precisa sentir. Estou te contando isso para que você saiba que eu te vejo. Você não é invisível para mim. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse a gentileza inesperada. Mas as lágrimas voltaram. E dessa vez eu não consegui segurar. Desculpe, senhora. Eu não devia... Não se desculpe por chorar, Helena. Lágrimas são honestas. Sequei o rosto com o avental, envergonhada. Eu preciso terminar aqui. Claro, mas Helena... Esperei. Se precisar de qualquer coisa, me procure. Estou aqui pelos próximos dias. Ela saiu do quarto e eu fiquei ali parada, processando aquela conversa estranha e inesperadamente gentil. Não fazia sentido. Por que a avó de Rodrigo seria legal comigo? Seria um teste? Terminei a limpeza rapidamente e desci para a cozinha. Dona Célia estava tirando um peru do forno. A avó dele chegou? Ela perguntou sem olhar para mim. Chegou. Dona Beatriz, ela é boa gente, diferente do resto dessa família. Ela falou comigo. Foi estranha, gentil. Célia riu. Ela é assim mesmo. Única pessoa decente nessa casa, além de nós duas. Mas cuidado, Helena. Rodrigo não gosta quando ela presta atenção nos funcionários. Ele acha que diminui ele de alguma forma, como se fosse possível diminuir alguém que já era tão pequeno por dentro. O resto da manhã passou rápido. Limpei a sala de estar, a sala de jantar, os banheiros do térreo. Estava encerrando o corrimão da escada quando a família toda começou a chegar para o almoço. Eram quase meio-dia. Tios, primos, agregados. A casa encheu de vozes, risos, barulho de salto alto no mármore. Eu me tornei ainda mais invisível. Encostava na parede quando alguém passava. Abaixava a cabeça. Me movia como um fantasma pela própria casa que eu limpava. Dona Mariana apareceu na escada. Helena, depois do almoço você limpa a sala de jantar imediatamente. E nada de ficar circulando enquanto meus convidados estiverem aqui. Entendeu? Sim, senhora. Fui para essa área de serviço e fiquei lá, esperando. Ouvia as risadas vindas da sala de jantar. O tilintar de copos e talheres. Alguém fez um brinde. Mais risadas. Eu comi minha marmita em silêncio, sentada num banquinho perto da máquina de lavar. Você bem que podia comer com a gente na cozinha, Célia disse, trazendo uma bandeja suja. Não quero arrumar confusão. Essa casa já é uma confusão, Helena. Você só trabalha nela. Depois do almoço, quando achei que os convidados tinham saído da sala de jantar, entrei para limpar. Comecei a recolher os pratos quando ouvi a voz de Rodrigo vindo do corredor. Não acredito que minha avó tenha feito isso. Fez o quê? Era a voz de Dona Mariana. Ficou conversando com a faxineira, como se ela fosse gente. Meu sangue gelou. Parei de me mexer, os pratos ainda nas mãos. Rodrigo, não comece. Não, mãe. É sério. Minha avó tem que entender que tem níveis nessa casa. Aquela mulher está aqui para limpar, não para fazer amizade. Sua avó é de outra geração. Ela não entende... Então, alguém precisa explicar para ela. Saí da sala de jantar rápido, antes que eles me vissem. Meu coração batia forte. Voltei para a área de serviço, as mãos tremendo enquanto lavava a louça. 1 hora depois, Dona Beatriz me encontrou na lavanderia, dobrando toalhas. Helena, posso falar com você um momento? Claro, senhora. Ela fechou a porta atrás de si, o que me deixou nervosa. Quero me desculpar pelo meu neto. Ouvi o que ele disse sobre mim conversar com você. Não precisa se desculpar, senhora. Ele está certo. Eu sou só a faxineira. Não. A voz dela ficou firme. Não diga isso. Você é uma mulher trabalhadora, digna, honesta.
E meu neto é um mimado arrogante que nunca precisou lutar por nada na vida. Fiquei sem palavras. Eu queria que você soubesse que estou de olho na situação aqui. E se ele te tratar mal de novo, você me conta, entendeu? Senhora, eu não posso. Ele é seu neto. E você é um ser humano que merece respeito. Pronto, não discuta comigo, que eu sou velha e teimosa. Ela sorriu, mas havia algo sério nos olhos dela, algo determinado. O dia foi passando. Terminei a limpeza da sala de jantar, organizei a cozinha com Célia, passei roupa. Eram quase 5 da tarde quando Rodrigo me chamou na sala de estar. A família toda estava lá. Tios, primos, Dona Mariana, Senhor Eduardo, que tinha voltado de viagem, e Dona Beatriz sentada na poltrona principal. Meu estômago se apertou. Algo estava errado. Helena, venha aqui. Rodrigo estava em pé perto da lareira, as mãos nos bolsos, aquele sorriso cruel no rosto. Entrei devagar na sala. Todos me olhavam. Nós precisamos conversar sobre seu desempenho aqui. Meu desempenho? Veja bem, você trabalha aqui há 3 anos, mas ultimamente tenho notado certa negligência. Quartos mal limpos, banheiros com manchas, pó nos móveis. Meu rosto esquentou. Senhor Rodrigo, eu sempre faço meu trabalho com... Você está me contradizendo? Não, eu só... Porque parece que você está me chamando de mentiroso na frente da minha família. Não é isso, eu... Sabe qual é o problema, Helena? Ele deu um passo à frente. Você está velha, cansada, não consegue mais fazer o serviço direito. E ainda por cima, fica se achando, conversando com minha avó como se fossem amigas. Rodrigo, Dona Beatriz começou a falar, mas ele a cortou. Não, vó, ela precisa entender. Isso aqui não é um clube social. Ela é paga para limpar, não para socializar. As lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas eu forcei elas para dentro. Não ia chorar na frente deles. Não ia dar esse gosto a ele. Então estou te demitindo. Agora, na frente de todos, para que fique bem claro que nessa casa, funcionário que não respeita a hierarquia, não fica. O silêncio foi absoluto. Ninguém falou nada. Nem Dona Mariana, nem o senhor Eduardo. Só Dona Beatriz, que estava vermelha de raiva na poltrona, apertando a bengala com força. Rodrigo, isso é absurdo, ela disse. É minha decisão, vó. Você não tem autoridade para demitir ninguém. Essa casa é de seus pais. Meus pais concordam comigo. Não é, mãe? Dona Mariana evitou meu olhar. Bem, talvez seja melhor mesmo. Podemos contratar alguém mais jovem. Algo dentro de mim morreu naquele momento. Peguem suas coisas e saiam. Rodrigo apontou para a porta. Agora, fui até a área de serviço com as pernas tremendo. Célia estava lá, os olhos arregalados. Ouvi tudo. Que desgraça, Helena. Que desgraça. Eu preciso ir. Espera, você tem dinheiro para o ônibus? Tenho. Peguei minha bolsa, meu casaco velho. Nem me despedi direito. Só queria sair dali. Sair e nunca mais voltar. Estava na porta dos fundos quando ouvi passos rápidos atrás de mim. Era Dona Beatriz, ofegante, apoiada na bengala. Helena, espere. Senhora, eu preciso ir. Eu sei, mas pegue isso. Ela enfiou algo na minha mão. Dinheiro. Um maço de notas. Não é justo o que fizeram com você. Não posso aceitar. Aceite e me escute bem. Volte aqui amanhã, 9 da manhã. Eu preciso falar com você. É importante. Senhora, por favor, confie em mim. Amanhã, 9 da manhã. Eu vou estar esperando na entrada principal. Ela apertou minha mão e voltou para dentro da casa antes que eu pudesse responder. Peguei o ônibus com as notas amassadas na mão, sem entender nada. Sem entender por que a avó de Rodrigo era legal comigo. Por que ela queria que eu voltasse. Por que ela tinha me dado aquele dinheiro. Cheguei em casa 2 horas depois. Minha mãe estava dormindo no sofá, a televisão ligada num programa de auditório. Sentei ao lado dela e finalmente deixei as lágrimas saírem. Chorei tudo que tinha segurado o dia inteiro. Como eu ia pagar as contas? Como ia comprar os remédios da minha mãe? Como ia comer? Pensei em não voltar na manhã seguinte. Pensei em esquecer Dona Beatriz e aquela família maldita. Mas algo na voz dela, na urgência, na forma como ela tinha apertado minha mão, algo me dizia que eu precisava ir. E se você está se perguntando se eu voltei, se eu descobri o que Dona Beatriz queria me dizer, se aquela humilhação horrível teve algum propósito, bem, eu voltei. E o que aconteceu naquela manhã de Sexta-feira Santa mudou tudo. Se você já passou por uma situação parecida, já foi humilhado no trabalho, ou conhece alguém que merecia mais respeito, deixa seu like neste vídeo. Se inscreve no canal porque você precisa saber o que Dona Beatriz me contou naquela manhã. E me conta aqui nos comentários. Você voltaria no meu lugar? Você teria coragem? Porque o que ela me revelou sobre aquela casa, sobre aquela família, sobre quem realmente mandava ali,
mudou minha vida para sempre. Não dormi quase nada naquela noite. Fiquei olhando para o teto do meu quarto minúsculo, ouvindo minha mãe respirar no cômodo ao lado, tentando entender o que tinha acontecido. A humilhação ainda queimava fresca na minha pele. As palavras de Rodrigo ecoavam na minha cabeça. Você está velha, cansada, não consegue mais fazer o serviço direito. Será que era verdade? Será que eu realmente estava falhando e nem percebia? Não, eu sabia que não. Eu sempre fui meticulosa, cuidadosa. Cada canto daquela mansão brilhava depois que eu passava. Cada vidro, cada espelho, cada louça. Rodrigo tinha mentido descaradamente na frente da família inteira. E ninguém tinha me defendido. Ninguém além de Dona Beatriz. Às 6 da manhã, eu desisti de dormir. Levantei, fiz café, dei o remédio para minha mãe, ajudei ela a tomar banho. Ela estava num dia ruim. Não me reconheceu. Me chamou de Joana, o nome da irmã dela que tinha morrido há 15 anos. Tá tudo bem, mãe. Sou eu, Helena. Joana, você trouxe pão? Trouxe sim. Não adiantava contradizer. Os médicos tinham me explicado isso. Às 8h30, vesti minha melhor roupa, aquela saia azul marinho que eu usava para ir na igreja, uma blusa branca simples. Passei batom, prendi o cabelo num coque. Se ia voltar naquela casa, ia voltar de cabeça erguida. A vizinha, Dona Rosa, bateu na porta às 8h40. Ela cuidava da minha mãe às vezes quando eu precisava sair. Você arrumou outro trabalho? Ela perguntou. Ainda não. Mas tenho uma reunião importante hoje. Vai dar tudo certo, Helena. Deus não abandona trabalhador honesto. Eu queria acreditar nisso. Cheguei na mansão às 9 em ponto. Mas dessa vez, como Dona Beatriz tinha pedido, fui até a entrada principal. O portão enorme de ferro batido, o jardim perfeitamente aparado, a fonte de mármore jorrando água. Toquei a campainha. Um homem de terno abriu. O motorista da família, Jorge. Conhecia ele de vista. Helena, o que você está fazendo aqui? Dona Beatriz me pediu para vir. Ele franziu a testa. Ela não me avisou de nada. Espera aí. Fiquei parada na porta, o coração batendo forte. E se fosse uma pegadinha? E se Rodrigo estivesse lá dentro, pronto para me humilhar de novo? Mas foi Dona Beatriz quem apareceu, com um vestido de linho branco e um colar de pérolas. Ela sorriu quando me viu. Helena, entre, querida. Jorge pode deixar. Entrei pela porta principal. Pela primeira vez em 3 anos, entrei como a mansão como uma pessoa, não como uma funcionária invisível que usava a entrada dos fundos. O mármore sob meus pés parecia diferente, mais frio, mais imponente. Venha. Vamos conversar no escritório. Ela me levou até uma sala que eu só tinha limpado de longe. Estantes de mogno cheias de livros, uma mesa enorme de madeira escura, quadros antigos nas paredes. Cheirava a couro e papel velho. Sente-se. Ela apontou para uma poltrona de frente para a mesa. Sentei na beirada, as mãos suadas apertando a bolsa. Dona Beatriz se acomodou na cadeira atrás da mesa e me olhou por um longo momento. Havia algo solene naquele olhar, algo pesado. Helena, o que eu vou te contar agora vai mudar tudo. Mas antes preciso saber, você guarda segredos? Sim, senhora. Mesmo quando são segredos sobre pessoas poderosas, pessoas que podem te prejudicar? Senhora, eu não entendo. Você vai entender. Ela abriu uma gaveta e tirou uma pasta de couro. Colocou sobre a mesa entre nós. Essa casa, Helena, essa mansão toda, não é dos meus filhos. Fiquei em silêncio, confusa. É minha. Meu marido me deixou tudo quando morreu há 10 anos. A casa, as empresas, as ações, os imóveis, tudo. Eduardo é meu filho único, mas na verdade ele só administra. Ou deveria administrar. O patrimônio todo está em meu nome. Eu não sabia, senhora. Ninguém sabe. Ou melhor, a família sabe, mas prefere fingir que não. Eduardo gosta de bancar o dono de tudo. Mariana gosta de ser a madame. E Rodrigo, ela fez uma pausa, o rosto endurecendo. Rodrigo acha que é príncipe herdeiro de um império. Por que está me contando isso? Porque ontem à noite, depois que você foi embora, eu tive uma conversa séria com meu filho e minha nora. Disse que não aceitaria mais o comportamento de Rodrigo, que se ele continuasse tratando funcionários daquele jeito, eu tomaria providências. Sabe o que Eduardo me disse? Balancei a cabeça. Ele disse que eu estava velha, que estava ficando senil, que não entendia mais como o mundo funciona. E sugeriu que talvez fosse hora de eu descansar e deixar ele assumir completamente os negócios. Meu estômago se apertou. Senhora, percebi naquele momento que meu próprio filho está esperando eu morrer para pegar tudo. E está ensinando Rodrigo a mesma coisa. Desprezo, ganância, falta de empatia. Ela abriu a pasta e tirou alguns documentos. Helena, você trabalhou aqui por 3 anos. Você é honesta, confiável. Eu vi isso. E por isso, eu quero te oferecer algo. Oferecer o quê?
Um trabalho, mas não de faxineira, de assistente pessoal. Minha assistente pessoal. Pisquei, sem entender. Mas, senhora, eu não tenho formação para... Você não precisa de formação. Precisa de caráter e de lealdade. Eu vou te ensinar tudo o que precisa saber sobre administrar meu patrimônio. Vou te pagar 3 vezes o que você ganhava. E quero que você me ajude a descobrir o que Eduardo e Rodrigo andam fazendo com o dinheiro da família. Por que eu? Porque você é invisível para eles. Porque eles te trataram como nada. E agora você vai ter acesso a tudo. Vai conhecer todos os segredos deles. E eles nem vão perceber até ser tarde demais. Meu coração estava disparado. Isso é perigoso. Eu sei. Por isso estou perguntando se você aceita. Posso arranjar outra pessoa, mas Helena... Ela se inclinou para a frente. Ontem eles te humilharam. Te demitaram na frente de todo mundo. Não te ofereceram nem uma carta de recomendação, nem pagaram as verbas rescisórias. Te trataram como lixo. Você não quer revidar? Sim, Deus, sim, eu queria, mas estava com medo. Pense bem, você volta aqui segunda-feira, não mais como faxineira, mas como minha assistente oficial, com escritório próprio, computador, acesso a todos os documentos da empresa. Rodrigo vai ter que engolir o orgulho e te tratar com respeito. Eduardo também. E você vai me ajudar a descobrir se eles estão roubando de mim. Roubando? Tenho minhas suspeitas, contratos estranhos, transferências que não fazem sentido. Mas não posso investigar sozinha. Preciso de alguém em quem confiar. Alguém que eles subestimaram. Olhei para aquela mulher de 80 anos, determinada e furiosa, e vi algo que reconheci. Ela também tinha sido invisível uma vez. Ela também tinha sido tratada como menos. E agora, ela estava oferecendo uma chance de justiça. Eu aceito. O sorriso dela foi feroz. Ótimo. Então vamos começar agora. Primeira lição. Nunca deixe que saibam o que você realmente está pensando. Passamos as próximas 2 horas naquele escritório. Ela me mostrou documentos, me explicou sobre as empresas da família, me ensinou a ler balanços básicos. Minha cabeça girava tentando absorver tudo. Não precisa aprender tudo hoje, ela disse, mas precisa parecer que sabe. Postura, Helena. Tudo é postura. Eram quase 12:00 quando ouvimos vozes no corredor. Eduardo e Rodrigo tinham chegado para almoçar. Eles não sabem que você está aqui, Dona Beatriz disse. Vou contar agora. Na sala de jantar, na frente deles. Senhora, eu não sei se... Confia em mim. Saímos do escritório juntas. Ela na frente, eu atrás, o coração batendo tão forte que achei que ia desmaiar. A sala de jantar estava posta. Eduardo na cabeceira, Mariana à direita dele, Rodrigo à esquerda. Conversavam sobre alguma viagem quando nos viram entrar. Mãe? Eduardo se levantou. Não sabia que tinha convidado alguém para o almoço. Não convidei, contratei. Dona Beatriz foi até a cadeira à cabeceira oposta e se sentou. Helena, sente-se aqui ao meu lado. O silêncio foi instantâneo. Rodrigo me olhou como se tivesse visto um fantasma. Mãe, o que essa mulher está fazendo aqui? Eduardo perguntou, a voz baixa e controlada. Essa mulher tem nome, e ela é minha nova assistente pessoal. Você está brincando? Rodrigo deu uma risada descrente. Não estou. Helena agora trabalha diretamente para mim. Terá acesso a todas as minhas contas, todos os meus documentos, todas as decisões empresariais. É minha representante oficial. Isso é ridículo! Rodrigo bateu a mão na mesa. Ela é analfabeta. Ela tem ensino médio completo, mais educação do que você demonstrou ter ontem ao humilhá-la publicamente. Mãe, Eduardo tentou intervir, mas ela o cortou. Não, vocês vão me escutar. Por 10 anos, eu deixei vocês fazerem o que queriam. Tratarem funcionários como lixo, gastarem dinheiro como se fosse água, agirem como se essa fortuna toda fosse direito de nascença. Mas essa casa é minha, esse dinheiro é meu. E daqui para frente, eu vou administrar pessoalmente, com Helena me ajudando. Mariana estava pálida. Beatriz, com todo respeito, isso é loucura. Ela não tem capacidade para... Ela tem exatamente o que eu preciso. Honestidade. Algo que parece faltar nesta mesa. Me forcei a ficar quieta, mas por dentro eu estava tremendo. Rodrigo me olhava com um ódio puro. Vocês não vão fazer isso comigo, ele disse, a voz baixa e perigosa. Eu não vou deixar uma faxineira humilhante mandar em mim. Você não tem escolha. Ou se acostuma, ou pode começar a procurar sua própria fonte de renda, porque a minha você não vai mais gastar alegremente. Pai, Rodrigo olhou para Eduardo. Você vai deixar ela fazer isso? Eduardo estava vermelho, a mandíbula travada. Mãe, acho que devemos conversar em particular sobre isso. Não há nada para conversar. Minha decisão está tomada. Helena começa na segunda-feira. Ela se levantou e eu a segui.
as pernas bambas. Voltamos para o escritório e ela fechou a porta. Eles vão tentar te sabotar, ela disse calmamente. Vão inventar histórias, vão te testar, vão fazer de tudo para te humilhar novamente. Você está preparada para isso? Não sei, senhora. Bem, vai ter que descobrir rápido, porque agora você é meu braço direito, e eles vão te odiar por isso. Passei o resto da tarde ali, aprendendo, anotando, tentando absorver tudo. Quando saí, já eram 5 horas. Peguei o ônibus de volta para casa com a cabeça girando. Tinha acabado de aceitar um trabalho que ia me colocar no meio de uma guerra familiar. Tinha acabado de me tornar o maior alvo de Rodrigo. E por alguma razão insana, eu estava empolgada. Cheguei em casa e contei tudo para Dona Rosa. Ela ficou boquiaberta. Helena, isso é perigoso. Eu sei. E se eles tentarem te machucar? Dona Beatriz disse que me protege. E você confia nela? Pensei naquela pergunta. Confiava? Mal conhecia aquela mulher, mas havia algo nos olhos dela, na forma como ela falava, que me fazia acreditar. Confio. Então vai com Deus, menina. E toma cuidado. O fim de semana passou devagar. Sábado e domingo arrastados, minha cabeça cheia de perguntas. O que eu ia fazer segunda-feira? Como ia me comportar? O que vestir? Como falar? Domingo à noite, Dona Beatriz me ligou. Nem sabia que ela tinha meu número. Helena, amanhã chegue às 8 da manhã. Vou estar te esperando. E não se preocupe, eu já preparei tudo. Preparou o quê, senhora? Você vai ver. Desliguei o telefone ainda confusa, mas também curiosa. O que ela tinha preparado? Na segunda-feira, acordei às 5, como sempre. Ajudei minha mãe, fiz café, vesti minha melhor roupa de novo. Dona Rosa chegou cedo. Arrasou, menina. Você está linda. Obrigada. Mostra para eles quem manda. Peguei o ônibus com o coração na boca. Cheguei na mansão às 8 em ponto. Toquei a campainha da entrada principal. Jorge abriu. Bom dia, Helena. Ele sorriu. Dona Beatriz está te esperando no escritório. Entrei e subi as escadas. Meus passos ecoavam no mármore. Cada centímetro daquela casa que eu tinha limpado por 3 anos agora parecia diferente, maior, mais intimidador. Dona Beatriz estava sentada à mesa, escrevendo algo. Quando me viu, sorriu. Pontual. Ótimo. Venha, sente-se. Temos muito trabalho hoje. Ela me passou uma pilha de documentos. Preciso que você leia todos esses contratos e me diga se nota algo estranho. Mas, senhora, eu não entendo de contratos. Você vai aprender. E, Helena, tem uma coisa aqui que quero te mostrar. Ela abriu uma gaveta e tirou um crachá. Tinha minha foto. Quando ela tinha tirado aquilo, e estava escrito: Helena Costa, assistente executiva da senhora Beatriz Almeida Brito. É seu, oficial. Peguei o crachá com as mãos tremendo. Assistente executiva. Eu, uma faxineira de 52 anos. Obrigada, senhora. Não me agradeça ainda. Agora o trabalho realmente começa. Passamos a manhã inteira revisando documentos. Ela me explicava tudo pacientemente. Apontava detalhes, me ensinava a procurar inconsistências. Minha cabeça doía, mas eu estava absorvendo cada palavra. Era quase meio-dia quando alguém bateu na porta. Eduardo entrou sem esperar resposta. Mãe, precisamos conversar. Estamos ocupadas. É importante. Dona Beatriz suspirou. Helena, pode nos dar um minuto? Saí do escritório e fiquei no corredor. A porta estava entreaberta. Conseguia ouvir tudo. Mãe, isso é absurdo. Você não pode colocar uma faxineira para cuidar dos seus negócios. Ela não é mais faxineira. É minha assistente. Ela não tem qualificação nenhuma. Ela tem algo melhor. Integridade. Algo que você parece ter esquecido. Do que você está falando? Estou falando dos contratos que você assinou sem minha autorização, das transferências para contas que eu não conheço, dos investimentos que deram prejuízo, mas que você escondeu de mim. Silêncio. Você achou que eu não ia descobrir, Eduardo? Achou que por eu ser velha eu sou burra? Mãe, você não entende. Aqueles investimentos foram um desastre. E você perdeu milhões, meus milhões, e nem teve a decência de me contar. Eu ia contar? Quando? Depois que tudo acabasse? Depois que não sobrasse nada? A voz dele ficou mais baixa, ameaçadora. Mãe, você está exagerando e está colocando uma estranha no meio dos nossos negócios. Isso é perigoso. A única coisa perigosa aqui é você achar que pode me manipular. Você vai se arrepender disso. É uma ameaça? É um aviso. Ouvi passos vindo em direção à porta. Recuei rápido, fingindo que estava vendo os quadros do corredor. Eduardo passou por mim sem olhar, mas senti o ódio emanando dele. Voltei para o escritório. Dona Beatriz estava sentada, as mãos tremendo levemente. Ouviu tudo? Ela perguntou. Desculpe, eu não queria... Não se desculpe. É bom que tenha ouvido. Agora você sabe o que estamos lidando. Ela respirou fundo. Helena,
Meu filho está roubando de mim, e eu preciso provar isso antes que seja tarde demais. Como? Investigando. Discretamente. Você vai ter acesso aos sistemas da empresa a partir de amanhã. Quero que você olhe cada transação, cada contrato, cada pagamento dos últimos 6 meses e me traz qualquer coisa suspeita. Isso vai levar semanas, então é bom começar logo. Passamos o resto do dia organizando. Ela me deu senhas, me mostrou onde encontrar arquivos, me explicou como o sistema funcionava. Minha cabeça estava explodindo. Às 5 da tarde, quando fui embora, Rodrigo estava na sala de estar. Ele me olhou com aquele desprezo que eu conhecia tão bem. Aproveitou enquanto pode, faxineira. Minha avó não vai durar muito. Gelei. O que você disse? Você me ouviu. Ela já está velha, fraca. Qualquer dia desses ela cai, quebra o quadril, pega uma pneumonia. Essas coisas acontecem em gente da idade dela. Era uma ameaça velada, e ambos sabíamos disso. Você não toca na sua avó. Ele riu. Ou o quê? Você vai fazer o quê, faxineira? Eu conto para ela o que você acabou de dizer. E quem ela vai acreditar? A neta do sangue dela ou uma empregada oportunista? Ele saiu rindo e eu fiquei ali parada, as pernas bambas, percebendo pela primeira vez o real perigo em que Dona Beatriz estava e em que eu tinha me metido. Peguei o ônibus para casa com a mente acelerada. Precisava proteger aquela mulher. Ela estava me dando uma chance quando ninguém mais daria. E mais do que isso, ela era a única pessoa naquela família que tinha um pingo de decência. Cheguei em casa e encontrei Dona Rosa esperando na porta, agitada. Helena, graças a Deus você chegou. O que foi? Sua mãe passou mal. Tive que chamar a ambulância. Ela está no hospital. Meu mundo desabou. Corri para o hospital. Minha mãe estava na emergência. Uma máscara de oxigênio no rosto, os olhos fechados. A médica veio falar comigo. Ela teve uma queda de pressão. Está estável agora, mas precisa ficar em observação. Por quanto tempo? Pelo menos 2 dias. 2 dias de hospital. Quanto isso ia custar? Mesmo com o SUS, sempre tinha alguma coisa extra para pagar. Remédio, exame particular para não esperar na fila. Sentei na cadeira de plástico duro da sala de espera e segurei minha cabeça entre as mãos. Como eu ia pagar por tudo isso com um salário que ainda nem tinha recebido? Meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô, Helena, é Beatriz. Jorge me disse que sua mãe está no hospital. Como ela sabia? Ah, Dona Rosa devia ter contado para alguém. Está sim, senhora, mas ela vai ficar bem. Você precisa de alguma coisa? Dinheiro? Médico particular? As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Senhora, eu não posso aceitar. Helena, você trabalha para mim agora. Isso significa que eu cuido de você. Vou mandar Jorge levar um cheque para cobrir os custos. Não discuta comigo. Eu não sei como agradecer. Cuidando da sua mãe e depois voltando ao trabalho. É o que eu preciso. Ela desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. 20 minutos depois, Jorge chegou com um envelope. Dentro tinha um cheque de valor suficiente para cobrir 1 mês inteiro de internação particular, se fosse necessário. Chorei ali mesmo, na frente dele. Dona Beatriz é boa gente, ele disse. Coisa rara naquela família. Por que você continua trabalhando lá? Porque ela paga em dia, trata a gente bem e porque alguém precisa ficar de olho naqueles tubarões. O senhor Eduardo e o Rodrigo são perigosos, Helena. Tome cuidado. Todo mundo me diz isso, porque é verdade. Ele foi embora e eu fiquei com minha mãe. Ela acordou no meio da noite, confusa, assustada. Onde estou? No hospital, mãe. Você passou mal. Quem é você? Sou sua filha, Helena. Ah, ela pareceu processar isso. Você é bonita. Obrigada, mãe. Posso dormir agora? Pode. Ela fechou os olhos de novo e eu segurei sua mão, sentindo o peso de todas as responsabilidades que eu carregava. Minha mãe, as contas, o trabalho novo, Dona Beatriz, a família Almeida Brito e toda a podridão que eu estava começando a descobrir. Passei a noite no hospital. Na terça-feira de manhã, liguei para Dona Beatriz, avisando que não poderia ir trabalhar. Fique com sua mãe. Seu salário vai ser pago normalmente. Não se preocupe. Obrigada, senhora. E Helena, quando voltar, tenho mais documentos para você ver. Encontrei algo interessante. O que é? Não pelo telefone. Pessoalmente. Minha mãe teve alta na quarta-feira. Levei ela para casa com uma receita de remédios novos e recomendação de repouso. Dona Rosa se ofereceu para ficar com ela durante o dia. Vai trabalhar, menina. Sua mãe fica comigo. Na quinta-feira voltei à mansão. Eram 8 da manhã. Jorge me deixou entrar e fui direto para o escritório. Dona Beatriz estava lá, mas não estava sozinha. Um homem de terno estava sentado à frente dela. Cabelos grisalhos, óculos de grau, uma pasta de couro no colo. Helena,
Este é Dr. Menezes, meu advogado. Estava explicando a ele sobre você. O homem me olhou com interesse. Então você é a nova assistente? Sou. Beatriz me contou sobre sua situação e sobre as suspeitas em relação ao Eduardo. Olhei para a dona Beatriz. Até onde ela tinha contado. Pode confiar nele, ela disse. Dr. Menezes trabalha para minha família há 30 anos e agora vai nos ajudar a investigar. Investigar exatamente o quê? Perguntei. O advogado abriu a pasta. Transferências irregulares, contratos fraudulentos, desvio de verba, possivelmente até criação de empresas fantasmas. Meu estômago gelou. Isso é sério. Muito sério. Se confirmarmos, Eduardo pode ir preso e Rodrigo junto se estiver envolvido. Por isso preciso de você, Helena, dona Beatriz disse. Você tem acesso aos sistemas agora. Pode procurar informações que nem o Dr. Menezes conseguiria sem levantar suspeita. Mas eu não sei o que procurar. Eu vou te ensinar. O advogado tirou uma lista de papel. Procure por essas empresas, esses nomes, essas contas bancárias, qualquer transação envolvendo esses dados, você me avisa imediatamente. Peguei a lista com as mãos tremendo. Estava realmente acontecendo. Estava me tornando uma espiã contra a família Almeida Brito. Passamos o resto do dia planejando. Dr. Menezes me explicou os detalhes legais, dona Beatriz me deu mais acesso aos sistemas e eu tentei absorver tudo sem entrar em pânico. Às 3 da tarde, Rodrigo apareceu no escritório sem bater. Vó, preciso de dinheiro. Para quê? Uma viagem. Vou para Miami no fim de semana. Não, ele piscou. Como assim não? Não vou te dar dinheiro para gastar em Miami. Se quer viajar, use seu próprio dinheiro. Eu não tenho dinheiro próprio. Você sabe disso. Então arrume um emprego. A cara dele ficou vermelha. Você está falando sério? Eu sou um Almeida Brito. Eu não trabalho. Todos os Almeida Brito trabalham, ou deveriam. Seu avô construiu essa fortuna com suor. Você só sabe esbanjá-la. Isso é culpa dela. Ele apontou para mim. Essa faxineira está envenenando você contra sua própria família. Saia do meu escritório, Rodrigo. Não! Saia! A voz dela ecoou pela sala. Rodrigo ficou parado por um momento, chocado. Então virou e saiu batendo a porta. Dona Beatriz suspirou pesadamente. Estou muito velha para isso. Senhora, talvez devesse descansar. Não posso descansar. Não enquanto eles estiverem roubando de mim. Ela me olhou. Helena, encontre as provas. Rápido, antes que seja tarde demais. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça no trabalho. Acordava cedo, deixava minha mãe com Dona Rosa, ia para a mansão e passava o dia inteiro no computador, vasculhando documentos, cruzando dados, procurando as irregularidades que Dr. Menezes tinha listado. E encontrei. Meu Deus, o que eu encontrei? Transferências para empresas que não existiam, contratos com valores superfaturados, dinheiro saindo das contas de Dona Beatriz e sumindo em uma teia complexa de transações. Eduardo estava roubando milhões e Rodrigo estava ajudando. Imprimi tudo. Organizei em pastas. Levei para Dr. Menezes. Isso é ouro, Helena, ele disse, os olhos brilhando. Com isso conseguimos processar os dois. E Dona Beatriz? Ela vai recuperar tudo. Mais juros, mais danos morais. Quanto tempo vai levar? Algumas semanas para preparar tudo. Mas Helena, ele ficou sério. Eles não podem descobrir o que você está fazendo. Se descobrirem antes de estarmos prontos, podem destruir evidências. Ou coisa pior. Coisa pior? Eles são poderosos, ricos, têm conexões. Não duvido que possam tentar te intimidar ou te prejudicar. Pensei nas palavras de Rodrigo sobre Dona Beatriz. Qualquer dia desses ela cai. Vou tomar cuidado. Mas tomar cuidado não era suficiente. Na sexta-feira daquela semana, cheguei em casa e encontrei meu apartamento revirado. Gavetas abertas, armários escancarados, papéis espalhados pelo chão. Tinham entrado, procurado algo e deixado um recado. Na parede da sala, escrito com spray vermelho: fica longe do que não é seu. Minha mãe estava escondida no quarto, chorando. Dona Rosa tinha ligado para a polícia. Quem fez isso, Helena? A policial perguntou. Eu sabia quem tinha feito, ou mandado fazer, mas não tinha provas. Não sei. Tem ideia do que estavam procurando? Não. Limpei tudo depois que a polícia foi embora. Pintei por cima da mensagem na parede. Acalmei minha mãe, mas meu coração não parou de bater forte a noite inteira. Liguei para a Dona Beatriz. Contei tudo. Venha morar aqui. O quê? Na mansão. Eu tenho quartos de sobra. Você e sua mãe vão ficar seguras aqui. Senhora, eu não posso. Pode sim. E vai. Não vou arriscar sua vida por causa da minha ganância familiar. Arrume suas coisas. Jorge vai buscar vocês amanhã. Mas, Helena, não discuta comigo. Ela desligou. No sábado, Jorge apareceu com uma van.
Ajudou a carregar nossas poucas coisas. Dona Rosa chorou quando nos despedimos. Toma cuidado, menina. Essa gente é perigosa. Eu sei. Chegamos na mansão ao meio-dia. Dona Beatriz nos esperava na entrada principal. Bem-vindas. Jorge, leve as coisas para o quarto do segundo andar, ala leste. Sim, senhora. Ela nos levou para um quarto enorme. Cama king size, banheiro privativo, varanda com vista para o jardim. Isso é muito, eu disse. É o mínimo. Vocês vão ficar aqui até isso tudo acabar. E Helena, ela tocou meu ombro. Obrigada por tudo o que está fazendo. Eu que agradeço, senhora. Minha mãe estava confusa, olhando em volta. Onde estamos? Num lugar seguro, mãe. É bonito. É sim. Naquela noite, jantamos no quarto. Jorge trouxe comida da cozinha. Célia tinha feito lasanha, minha favorita. Será que ela sabia que eu estava morando lá agora? No domingo, Rodrigo me viu no corredor. A cara dele foi impagável. O que você está fazendo aqui? Moro aqui agora. Você o quê? Sua avó me ofereceu um quarto. Aceitei. Isso é absurdo! Pai! Ele gritou escada abaixo. Pai! Eduardo subiu correndo. Quando me viu, ficou pálido. Mãe fez o quê? Me ofereceu um lugar para ficar. Minha mãe também está aqui. Mãe! Eduardo gritou. Dona Beatriz apareceu. Calma. Sim? A faxineira está morando aqui agora? Helena não é mais faxineira. É minha assistente. E sim, está morando aqui. Problema? Problema? Mãe, isso é nossa casa. Não, é minha casa. E eu decido quem mora nela. Eduardo e Rodrigo ficaram ali, furiosos, impotentes. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu sorri. Porque agora eu estava dentro. Tinha acesso a tudo. Ouvia todas as conversas. Via todos os movimentos. E eles não faziam ideia do quanto já sabia. Viver na mansão era surreal. Acordar num quarto maior que meu antigo apartamento inteiro. Tomar café da manhã numa mesa de mogno. Ver minha mãe caminhando pelo jardim, confusa, mas feliz com tanta beleza ao redor. Mas também era perigoso, porque agora eu estava no território deles. Eduardo me olhava com desconfiança sempre que cruzávamos no corredor. Rodrigo fazia questão de me ignorar ostensivamente, virando a cara toda vez que eu passava. Mariana era a pior. Os olhos dela me seguiam com um ódio frio que fazia minha pele arrepiar. Ignore. Dona Beatriz disse uma manhã enquanto tomávamos café juntas no escritório. Eles estão com medo. E deveriam estar. Ela estava certa. A investigação avançava. Eu tinha encontrado mais evidências. E-mails comprometedores. Contratos falsos. Uma verdadeira teia de corrupção. Dr. Menezes vinha à mansão toda semana. Sempre discreto. Sempre pela entrada dos fundos. Revisávamos os documentos. Organizávamos as provas. Construíamos o caso. Mais 2 semanas. Ele disse numa terça-feira. Então podemos mover a ação. Tão rápido? Perguntei. As provas são sólidas, e quanto mais esperarmos, mais chance eles têm de descobrir. Mas talvez já tivessem descoberto. Naquela quinta-feira, Rodrigo bateu na porta do meu quarto às 10 da noite. Minha mãe já estava dormindo. Abri a porta só uma fresta. O que você quer? Conversar? Ele estava diferente, sem a arrogância usual, quase humilde. Por favor, 5 minutos. Contra meu melhor julgamento, saí para o corredor e fechei a porta atrás de mim. Fale. Eu sei que você está procurando sujeira sobre mim e meu pai. Meu coração disparou, mas mantive a cara neutra. Não sei do que está falando. Não finge. Você acha que somos idiotas? Vimos os acessos aos arquivos, as buscas no sistema. Sabemos o que está fazendo. Se sabem tanto, por que estou ainda aqui? Porque minha avó te protege. Por enquanto, ele se inclinou mais perto. Mas ela não vai viver para sempre, Helena. E quando ela se for, você vai ficar sozinha. Completamente sozinha. E aí, ele sorriu. Bem, aí vai ser interessante ver o que acontece com você. Isso é uma ameaça? É um conselho. Larga isso. Pega o dinheiro que ela está te pagando e desaparece. Vai para longe. Esquece essa história toda. Ou você vai se arrepender. Ele saiu antes que eu pudesse responder. Voltei para o quarto com as pernas bambas. Eles sabiam. Meu Deus, eles sabiam. Liguei para a Dona Beatriz imediatamente. Ela desceu ao meu quarto em menos de 5 minutos, usando um roupão de seda. Conta tudo. Contei sobre Rodrigo, a ameaça, o que ele sabia. Precisamos acelerar, ela disse. Vou ligar para Menezes agora. Amanhã mesmo vamos à polícia. Mas o doutor disse que precisava de mais 2 semanas. Não temos 2 semanas. Se eles sabem que estamos investigando, podem estar destruindo evidências agora mesmo. Ela estava certa. E também estava assustada. Eu via nos olhos dela. Dona Beatriz, eu disse suavemente. Talvez seja melhor eu ir embora. Não quero colocar a senhora em perigo. Perigo?
Helena, estou em perigo há anos e nem sabia. Eles estavam roubando de mim na minha cara, usando o meu próprio dinheiro para viver vidas de luxo, enquanto eu aqui, velha e tola, achando que era amada pela minha família. A voz dela quebrou. Você é a única pessoa honesta nessa casa. A única que se importa comigo como pessoa, não como conta bancária. Então não, você não vai embora. Nós vamos até o fim juntas. Ela segurou minha mão e apertou. Naquele momento, senti que não era mais só sobre o dinheiro. Era sobre dignidade, sobre justiça, sobre mostrar a Eduardo e Rodrigo que não podiam tratar pessoas como lixo e sair impunes. Na sexta-feira de manhã, Dr. Menezes chegou cedo. Dona Beatriz, ele e eu nos trancamos no escritório. Vamos fazer o seguinte, ele disse. Hoje à tarde vamos à delegacia. Registramos queixa formal, apresentamos as provas e pedimos ordem de bloqueio de todas as contas e bens em nome de Eduardo e Rodrigo. Eles vão ficar furiosos, Dona Beatriz disse. Com certeza, mas não poderão fazer nada. A lei vai estar do nosso lado. Passamos a manhã organizando os documentos finais. Eram pilhas e mais pilhas de papel. Provas de anos de fraude, de desvios, de mentiras. Às 14h estávamos prontos. Jorge nos levaria à delegacia. Dona Beatriz vestiu seu melhor terno, prendeu os cabelos num coque severo. Parecia 10 anos mais jovem, mais forte. Estávamos descendo a escada quando Eduardo apareceu. Onde vocês vão? Resolver uns assuntos. Dona Beatriz respondeu. Que assuntos? Nada que te diga respeito. Mãe, tudo que envolve essa família me diz respeito. Não quando você está roubando dessa família. O silêncio foi absoluto. Eduardo ficou branco. Do que você está falando? Eu sei de tudo, Eduardo. As empresas fantasmas, os contratos superfaturados, as transferências para suas contas particulares. Eu sei de tudo. Ele olhou para mim com um ódio puro. Foi você. Essa vagabunda metida na investigadora? Cuidado com o que vai dizer, Dona Beatriz disse, a voz gelada. Ela tem mais caráter no dedo mínimo do que você no corpo todo. Você está fazendo um erro, mãe. O erro foi confiar em você. Ela passou por ele e nós a seguimos. Estávamos quase na porta quando ouvimos a voz de Rodrigo vindo da sala de estar. Para onde essa procissão vai? Cuidar de assuntos legais. Dona Beatriz respondeu sem parar de andar. Ah, é? Que tipo de assunto? Ela se virou. Olhou para o neto com uma mistura de decepção e raiva. O tipo que vai te ensinar que ações têm consequência. Você não vai fazer nada contra mim. Sou seu neto, seu sangue. Você é um ladrão. E vai pagar como ladrão. Saímos da casa sob os olhares chocados deles. Jorge dirigiu em silêncio. Dona Beatriz segurava minha mão tão forte que doía, mas eu não reclamei. Sabia que ela precisava desse contato, dessa certeza de que não estava sozinha. Na delegacia, fomos recebidas por um delegado de cabelos grisalhos. Dr. Menezes fez as apresentações. Vim registrar queixa formal contra meu filho, Eduardo Almeida Brito, e meu neto, Rodrigo Almeida Brito. Dona Beatriz disse, a voz firme, por estelionato, peculato e apropriação indébita. Passamos 3 horas lá, respondendo perguntas, apresentando provas, assinando documentos. As ordens de bloqueio vão sair ainda hoje, o delegado disse. E vamos expedir mandados de busca e apreensão para segunda-feira cedo. Busca e apreensão? Dona Beatriz perguntou. Nos escritórios deles, computadores, documentos, celulares, vamos recolher tudo. Voltamos para a mansão ao anoitecer. A casa estava estranhamente silenciosa. Eduardo e Rodrigo tinham saído. Provavelmente já sabiam que algo estava acontecendo. Jantamos no quarto de Dona Beatriz. Apenas nós 3. Ela, eu e Dr. Menezes. Ninguém tinha muito apetite. O que vai acontecer agora? Perguntei. Eles vão ser notificados amanhã sobre o bloqueio das contas. Menezes explicou. Vão tentar reverter, mas com as provas que temos, nenhum juiz vai aceitar. E na segunda, quando os mandados forem cumpridos, vão entender que estão afundados. E se fugirem? A polícia já foi alertada. Tem as placas dos carros, os números de passaporte. Vão tentar, mas não vão conseguir. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei imaginando a reação de Eduardo e Rodrigo quando descobrissem que suas contas estavam bloqueadas, que não podiam mais gastar o dinheiro roubado, que o império de mentiras estava desmoronando. No sábado de manhã, aconteceu. Eu estava tomando café com Dona Beatriz quando ouvimos gritos vindos do andar de cima. Rodrigo, meu cartão não funciona. Nenhum dos meus cartões funciona. Eduardo desceu a escada correndo, o celular colado na orelha. Como assim minhas contas estão bloqueadas? Isso é um erro. Eu sou Eduardo Almeida Brito. Dona Beatriz tomou seu café calmamente, sem dizer uma palavra. Mãe,
Eduardo irrompeu na sala. O que você fez? Eu te protegi de você mesmo. Você não tinha direito. Tinha todo o direito. O dinheiro é meu. Rodrigo apareceu atrás dele. Isso é culpa dela. Ele apontou para mim. Essa vadia. Cuidado. Dona Beatriz se levantou, os olhos faiscando. Uma palavra desrespeitosa a mais e eu te deserdou completamente. Você me ouviu? Você não pode. Posso sim. E vou. Aliás, ela abriu sua bolsa e tirou um envelope. Aqui. Intimação. Vocês dois vão responder criminalmente por tudo que fizeram. Eduardo pegou o papel com as mãos tremendo. Leu. Ficou ainda mais branco. Você quer me ver na cadeia? Seu próprio filho? Eu quero justiça. Se isso significa cadeia, que seja. Eu nunca vou te perdoar por isso. Ótimo. Porque eu também não te perdoo por ter me roubado. Eles saíram da sala aos berros. Ouvi portas batendo, carros ligando, o barulho de pneus derrapando no cascalho da entrada. Dona Beatriz se sentou pesadamente. Parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 5 minutos. Estou fazendo a coisa certa? Ela perguntou, a voz pequena. Está, respondi. Está fazendo a única coisa possível. Ele é meu filho, Helena. E ele te roubou, te mentiu, te tratou como tola. Eu sei. Ela enxugou uma lágrima. Mas ainda dói. Segurei a mão dela. Eu sei que dói. Mas a senhora não está sozinha. Eu estou aqui. Por quanto tempo? Pelo tempo que precisar. Passamos o fim de semana em uma calmaria estranha. Eduardo e Rodrigo não voltaram para casa. Mariana se trancou no quarto dela. A mansão parecia um mausoléu. No domingo à noite, Dona Beatriz me chamou no escritório. Helena, quero te fazer uma proposta. Sim, senhora. Quando tudo isso acabar, quando Eduardo e Rodrigo estiverem pagando pelo que fizeram, eu quero que você assuma a administração do meu patrimônio. Oficialmente, como diretora executiva. Pisquei. Mas, senhora, eu não tenho qualificação. Você tem algo melhor. Honestidade. E em 3 meses, aprendeu mais sobre os negócios do que Eduardo em 30 anos. Eu confio em você, Helena. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Sim, aceito. Ela sorriu. Ótimo, porque vou precisar de alguém de confiança. E você é a única pessoa que tenho. Segunda-feira amanheceu cinza e chuvosa. Os mandados foram cumpridos às 6 da manhã. Policiais invadiram os escritórios de Eduardo e Rodrigo. Apreenderam computadores, documentos, celulares. Eduardo tentou resistir. Gritou sobre seus direitos, sobre advogados, sobre processar todo mundo. Não adiantou nada. Rodrigo chorou. Literalmente chorou quando algemaram ele na frente de todo mundo do escritório. Vó, por favor, eu sinto muito. Me desculpa. Mas era tarde demais para desculpas. A imprensa descobriu. No dia seguinte, estava em todos os jornais. Herdeiro de família tradicional preso por desvio de milhões. As fotos de Rodrigo algemado viralizaram. Dona Beatriz não saiu do quarto o dia inteiro. Eu ficava ao lado dela, segurando sua mão enquanto ela chorava silenciosamente. Eu falhei como mãe. Não falhou. A senhora fez o melhor que pôde. Não foi suficiente. Foi sim. A senhora criou um homem que teve todas as oportunidades e escolheu o caminho errado. A culpa não é sua. Nas semanas seguintes, o processo avançou. Dr. Menezes mantinha a gente informadas. Eduardo e Rodrigo estavam tentando negociar, mas as provas eram sólidas demais. Vão ser condenados, ele disse. Sem dúvida. Por quanto tempo? Perguntei. Eduardo, de 5 a 10 anos. Rodrigo, como estava menos envolvido, talvez 3 a 5. Dona Beatriz suspirou. Meu filho na cadeia. Nunca pensei que veria esse dia. Mas a senhora vai recuperar o dinheiro? A maioria. Eles já gastaram muito, mas ainda dá para recuperar uns 70%. Era algum consolo. A vida foi se normalizando aos poucos. Mariana pediu o divórcio e se mudou para um apartamento menor. Célia continuou trabalhando na mansão. Jorge também. E eu me tornei a mão direita de Dona Beatriz. Aprendi sobre investimentos, sobre negócios, sobre como gerenciar um patrimônio imenso. Ela me ensinou tudo com paciência e eu absorvia como esponja. Minha mãe estava mais feliz também. O jardim da mansão fazia bem para ela. Tinha dias bons e ruins, mas estava estável. 3 meses depois de tudo começar, a sentença saiu. Eduardo, 8 anos de prisão. Rodrigo, 4 anos. Dona Beatriz chorou quando soube, mas também havia um alívio em seu rosto. Justiça tinha sido feita. 1 ano se passou. 1 ano desde aquele dia na Semana Santa, quando fui humilhada e demitida. 1 ano desde que minha vida mudou completamente. Era uma manhã de abril quando Dona Beatriz me chamou no escritório. Estava séria. Helena, sente-se. Sentei, o coração apertado. Aconteceu alguma coisa? Sim, algo bom. Ela empurrou um documento pela mesa. Meu novo testamento. Senhora, leia. Peguei o papel. Li, reli.
Não podia acreditar no que estava vendo. Senhora, isso não pode estar certo. Está certíssimo. 50% de tudo vai para você quando eu morrer. Os outros 50% vão para instituições de caridade. Mas, Eduardo vai receber uma pensão mensal, o suficiente para viver confortavelmente quando sair da prisão. Nada mais. E Rodrigo, a mesma coisa. Eles vão ter o básico, mas o império que meu marido construiu vai para alguém que merece. Você. As lágrimas vieram. Eu não mereço isso. Merece sim. Você salvou minha vida, Helena. Me mostrou quem realmente se importava comigo. Me deu dignidade quando eu estava sendo roubada pela minha própria família. E mais importante, você me tratou como pessoa, não como carteira. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só continua sendo quem você é. Honesta, trabalhadora, digna. Ela se levantou e me abraçou. Pela primeira vez, não era patroa e funcionária. Éramos apenas duas mulheres que tinham passado pelo inferno juntas e saído do outro lado mais fortes. Hoje, 2 anos depois daquela Semana Santa fatídica, minha vida é completamente diferente. Sou diretora executiva de um império de milhões. Minha mãe tem os melhores cuidados médicos possíveis. Moro na mansão. Não mais como funcionária, mas como família. Rodrigo saiu da prisão há 6 meses. Veio me procurar, pediu desculpas, chorou, disse que tinha aprendido a lição. Eu aceitei as desculpas, mas mantive distância. Algumas feridas não cicatrizam completamente. Eduardo ainda está preso. Tem mais 2 anos pela frente. Dona Beatriz visita ele uma vez por mês. Eu nunca fui e não pretendo ir. Mas o mais importante é que aprendi algo valioso. Ninguém tem o direito de te diminuir. Não importa quanto dinheiro eles tenham, quantas mansões possuam, quantos carros dirijam. Dignidade não tem preço. E justiça, mesmo que demore, sempre chega. Dona Beatriz completou 85 anos mês passado. Fizemos uma festa pequena, só nós duas, Célia, Jorge e Dona Rosa. Comemos bolo de chocolate e rimos de histórias antigas. Sabe o que é engraçado? Ela disse enquanto apagávamos as velinhas. Aquele dia que eles te humilharam foi o melhor dia da minha vida. Como assim? Porque foi quando conheci você de verdade, quando decidi mudar tudo, quando escolhi ser quem eu deveria ter sido desde sempre. E quem é isso? Alguém que valoriza pessoas, não coisas. Alguém que entende que a verdadeira riqueza está na honestidade, não na conta bancária. E nós brindamos com champanhe barato, porque ela insistiu que o caro era desperdício. E enquanto eu olhava para aquela mulher incrível que tinha mudado minha vida, percebi que o destino tem caminhos estranhos. Fui humilhada na Semana Santa por um filho de milionário mimado. Fui demitida injustamente na frente de uma família inteira. Mas aquela conversa que ouvi, aquela verdade que descobri, aquela coragem que encontrei, transformaram não só meu último dia naquela casa, mas todos os dias que vieram depois. Essa história me ensinou que ninguém tem o direito de nos diminuir, não importa quanto dinheiro eles tenham. Se você chegou até aqui, deixe seu like para que mais pessoas vejam que a justiça existe. Se inscreva no canal, porque todo dia eu trago histórias reais de pessoas que não abaixaram a cabeça. E me conta nos comentários, você já precisou se impor contra alguém poderoso? Como foi? Sua história pode inspirar milhares de pessoas que nos assistem. E lembra, dignidade não tem preço, mas tem valor infinito.